Você é aquela pessoa que sente que o mundo está olhando para você? Que você tem que se preparar quando você botar o pé na rua? Porque as pessoas elas estão te observando? Isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas elas não estão te olhando assim do jeito que você pensa. Elas estão preocupadas com elas mesmo. A questão é que cada um está tão preocupado consigo, com as suas coisas, com as suas próprias inseguranças, com as suas incertezas, que a gente acha que o outro está olhando para a gente. E eu conversei um tempo atrás com uma moça e ela se preocupava até quando o fiapinho da blusa estava aparecendo, sabe? Ah, esse fiapinho da blusa está aparecendo. Esse cinto aqui, o que tu acha? Não, mas o meu cabelo... A pessoa, ela acredita que tá todo mundo voltado para ela. Como se não existe mais nada de importante, a não ser aquela pessoa. Veja que aqui, o mundo interno da pessoa que está com medo de ser julgada, que acha que todo mundo está olhando, ela tem uma insegurança muito grande dentro dela. E ela precisa arrumar tudo do lado de fora para que ela não venha desagradar. E daí ela é o cinto, ela é o cabelo, ela é a roupa, ela é o brinco que ela usa, é a blusa que tem o fiapinho, ela é tudo aquilo ali. E se por acaso um daqueles acessórios ali estiver desgastado ou com algum problema, pronto, alguém vai ver e daí como fica eu nessa história. Ou seja, você é a extensão de tudo aquilo. Perceba que por um ângulo é verdade. Quando você sai na rua, quando você se apresenta, você está caminhando e você coloca uma roupa, um vestido, um calçado, uma bolsa. Claro que você vai procurar estar bem com você e estar bem também para estar em público. Isso tá tudo bem, isso é parte do, entre aspas, normal, né? Que todo mundo vive. A questão aqui que eu tô falando é quando a pessoa, ela já entra numa neurose de que se aquela roupa tiver com aquele fiapo aparecendo, ou se aquele cinto está um pouco desgastado, o valor dela diminui para o mundo. Aqui é que entra que as pessoas não estão assim preocupadas com você. Não estão, gente, não tá. Cada um está cuidando de si mesmo, cada um está preocupado consigo. Elas podem olhar você, mas elas olham o todo em você. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Veja que eu lembrei disso agora e cai como uma luva. Eu estava num consultório médico, aguardando, isso já faz muito tempo. Acho que isso aí já faz uns 15 anos para mais, eu nunca esqueci essa história. Acho que vocês vão achar interessante essa história, vai servir para muita gente aqui. Essa mulher, ela estava esperando o médico, né? Então ela estava ali na recepção comigo. E eu também estava esperando. Aí, enquanto ela esperava e eu também, a gente começou a trocar conversa. E conversa vai, conversa vem, eu não sei porquê, não lembro agora, mas fomos parar no nariz dela. Aí ela disse assim, tu tá vendo o meu nariz? Então, porque o meu nariz, eu não sei por que a gente chegou nessa conversa. Não, mas o meu nariz, tu tá vendo? Olha, ele é assim, eu não lembro mais, gente, eu não sei se era porque era comprido, porque se era gordo, eu não sei. Ela falou pra mim do nariz, e eu comecei a olhar pro nariz dela, e aí ela falou. Quando ela terminou de falar do nariz dela, sabe o que eu disse pra ela?
Eu disse para ela assim, eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora nunca mais fale assim do seu nariz para ninguém. Eu lembro como se fosse hoje. A senhora nunca fale do seu nariz para ninguém. Ai, mas por quê? Sabe por quê? Porque agora eu não estou conseguindo ver outra coisa na senhora a não ser o seu nariz. Gente, foi fato. Ela continuou conversando comigo, eu só conseguia ver o nariz dela. E eu expliquei por quê. Eu disse, sabe por que eu tô falando isso pra senhora? Eu acho que aquilo ali serviu mais do que o médico que ela foi, tá? Porque quando eu estava conversando com a senhora, antes da gente entrar nesse nariz, eu tava vendo a senhora no todo que a senhora é. Eu não olhei o seu cabelo, o seu olho, o seu nariz, a sua perna. Não, eu conversei com uma mulher inteira. Eu olhei o todo, eu não olhei a parte. Eu não fiquei pensando o seu nariz, a sua orelha, o seu cabelo. Eu não fiquei pensando. Só que depois que a senhora me fala do seu nariz, eu não consigo ver outra coisa. A senhora colocou o meu foco no seu nariz. E agora eu não consigo apagar mais da minha mente. Ela, eu disse, então a senhora não faz mais isso. Ah, eu não tinha pensado por esse ângulo. Eu disse, quem vê isso na senhora é a senhora mesmo. Os outros não estão vendo. A senhora vê, a senhora sente, a senhora conversa de certo com o seu espelho lá, o seu espelho responde para a senhora que a senhora não é bonita, que o seu nariz não é nada agradável. E a senhora acha que o mundo também está vendo o seu nariz. Não. Quem está vendo o seu nariz é a senhora mesmo. Aí eu fui muito franca com ela. Eu disse, eu não consigo ver outra coisa, agora só vejo o seu nariz. Aí depois ela foi pro médico. E aí depois eu também fui, e daí encerrou ali. Veja que essa experiência, ela me marcou. Ela me marcou, porque a coisa melhor que tem na vida é a gente passar por experiência. Gente, entenda. Se você tem uma verruga aqui, não fala. Tá? Se você tem uma pinta aqui, não fala. Se você tem um olho assim, não fala. Ou, se você tem qualquer coisa em você, o cabelo naquele dia tá oleoso. Meu cabelo hoje tá oleoso, tá sujo. Eu fui na academia, daí ficou todo úmido, não pude lavar, e daí, a pessoa só vai conseguir ver o seu cabelo. Até então ela não estava nem olhando pro seu cabelo. Veja que o mundo tá te olhando no todo. Agora, se tem uma pessoa ali passando uma máquina de raio-x em você, aquela ali é uma exceção à parte que a gente nem conta. Deixa ela ali, porque o mundo não tá passando raio-x em você. Na verdade, é você que passa esse raio-x em você. E manifesta isso do lado de fora. E tanto manifesta que quando você encontra uma pessoa, você acha que ela tá olhando pra você e julgando que o seu cabelo tá oleoso. Mas como nessas leis universais, tudo é uma onda, nesse grande éter, nessa matriz divina, que o outro nem existe, quem tá olhando pra você é você mesmo. E a sua energia, a sua frequência, em hertz, cabelo oleoso, cabelo oleoso, cabelo oleoso. Aí você, como a pessoa não toca no assunto, que você tá com o cabelo oleoso, e você tem certeza que a pessoa acredita que você tá com o cabelo oleoso, você tem certeza que a pessoa tá vendo seu cabelo, você pega e fala do assunto. E a pessoa não tá nem aí pro seu cabelo. É igual aquela mulher, ela vê tanto o nariz dela, ela vê tanto, que ela acreditava que eu tava olhando pro nariz. E nisso ela pega, abre a boca pra falar do nariz dela. Por quê? Porque é ela que vê o nariz dela assim. Então, como ela vê o nariz dela assim, ela acha que o mundo tá vendo ela assim. E não é verdade. E aí você puxa a pessoa que está na sua frente para um foco que ela nem viu, que ela nem conhece. E a partir daquele dia o nariz dela ficou feio. Ficou feio porque ela pintou feio, entende? Porque ela quebrou o nariz todo na minha frente. Ela desfez do nariz dela. Veja a capacidade que a pessoa tem. E eu embarquei
completamente na narrativa dela ali. Eu embarquei, mas eu fiquei prestando atenção nela assim, ela me explicando do nariz, e eu olhando pro nariz, né? Fiquei assim, olhando pro nariz. E depois, ela continuou falando, e ela foi pro médico, eu disse, bah, não é que eu não consigo mais parar de olhar pro nariz dessa mulher? Então, aquilo que você vive dentro de você, que você acredita que o outro tá vendo, aí você fala porque você acha que o outro tá vendo e só não falou. E aí para você sossegar aqui dentro, porque você tá assim, agoniada aqui dentro, né? Porque na sua concepção o outro tá vendo, né? E o que será que ele tá pensando? Como será que ele tá julgando? De repente ele acha que eu não tomei banho, de repente o que será que ele acha? Porque eu tô com o cabelo sujo, o que será? Então eu vou falar, né? Ai, hoje não deu tempo porque eu cheguei na academia, então eu vou falar. Por quê? Porque essa pessoa, ela tá focada naquilo que o outro tá pensando dela. E aí ela mete os pés pelas mãos falando e se depreciando. Porque, na verdade, uma insegurança, uma baixa autoestima existe ali. Só que ela se arruma toda do lado de fora porque ela precisa manter essa máscara firme e forte da fortaleza. Eu preciso ser a fortaleza. Eu não posso transparecer que eu sou frágil, ou pelo menos que eu estou frágil. E tudo bem. Viver a sua humanidade, a sua fragilidade. Hoje eu não estou bem, tá tudo bem, porque nós vivemos momentos melhores, outros momentos a gente não está tão bem, mas tá tudo bem. Mas viva a sua humanidade. E não é porque você não está com os cabelos brilhantes, esvoaçantes, que você é menos, porque você não é o seu cabelo. Você não é o seu nariz. Você não é o seu corpo, maior ou menor. Você não é a sua altura, nem porque você é baixo, você não é isso. Você não é os seus olhos, você não é nada disso. Isso aqui é um personagem, isso aqui é um corpo biológico, uma máquina inteligente que tem um software aqui dentro. Você, alma cristalina, consciência divina de luz, habita esse corpo. E aí, meu amigo, você pode ter o nariz que for. Se você levar essa energia divina de luz para o mundo, as pessoas vão te amar do jeito que você é. Porque você vai estar vibrando em hertz. Amor. Sabe por quê? Porque você vibra isso. Vocês podem perceber que se é para falar de bonito, feio, se a gente for entrar nesses opostos que a natureza só muda o grau, né? Porque feio, bonito, alto, baixo, são tudo opostos. Mas são situações da mesma natureza. O bonito pode ficar feio, o feio pode ficar bonito, certo? Um dia eu tô mais feio, um dia eu tô mais bonito, mas é uma questão de grau. Então eu posso mudar o estado. Veja, você se coloca numa situação, eu sou alto demais, eu sou baixo demais, eu sou gordo demais, eu sou magro demais. Você se vê assim, você se comporta assim. Mas quando você é aquele gordinho, ou aquele alto, ou aquele baixo, não interessa. Ou aquele narigudo, não interessa. Mas você vai com energia boa. Você se assume, você é quem você é. E aí, eu fugi um pouco do assunto agora, porque deu um branco aqui. Mas o que eu queria falar do bonito e do feio é que às vezes a pessoa, ela não é tão bonita assim, né? Pelos olhos do mundo. Ela é até
um pouco sem graça, mas eu não sei o que acontece, que ela tem um brilho, que ela começa a ter uma graça, que ela não é bonita segundo os critérios colocados pela sociedade, mas aquela moça, ela é tão bonita, ou aquele moço é tão bonito, com aquele nariz, com aquela altura, ou com aquela gordura, ou sei lá com o que for que ela tenha, com aquele sinal, com aquela pinta. Por que ela é tão bonita? Porque quem fala ali não é o nariz dela, não é o corpo, é a alma, é a frequência que ela vibra dentro dela. A frequência, porque ela pode estar com o melhor nariz, ela pode estar com o melhor corpo, com a melhor roupa, com tudo. Ela pode ter saído da forma de tão perfeita. Só que dentro o radar for insegurança, 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 sabe? Baixa autoestima, baixa autoestima, baixa autoestima. Aquela pessoa, ela pode ser a mais linda em termos de roupa, de máscara, de personagem, só que ela não vai atingir ninguém. Eles vão achar aquela pessoa maravilhosa ali, sem graça, porque ela não tem luz própria. Ela não tem luz própria. E luz própria você não compra. Não tem na loja de calçados luz própria. Não tem na loja de roupa. Não tem numa sala de estética. Não tem no cabeleireiro. Não tem na esteticista. Não tem luz própria lá. A luz própria está dentro. Então, você aí que está pensando que o seu nariz é assim, que você é muito alto, ou que você é muito baixo, que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem uma certa deficiência em alguma parte do seu corpo, e você vê isso tudo muito grande, lembre-se, você não é essa parte do seu corpo. Você é o todo. E quando você olha para uma pessoa, você vê o todo, você não vê a parte. A parte compõe o todo. Eu sou uma parte. Você é uma parte. O outro é uma parte deste grande todo, desse grande todo, que é essa mente com esse grande espírito. Todos estamos aqui. Fazemos parte do mesmo todo. Então, o seu nariz faz parte do mesmo todo, ele faz parte de você. E quando eu olho para você, eu não olho para a sua deficiência que está na sua cabeça. Ah, mas ela é visível, tá aqui. Tá, mas não precisa falar dela, não estou prestando atenção nela. E quem está prestando atenção nela é porque essa pessoa, ela ainda está no nível de consciência, sabe, ela ainda está caminhando. Mas as pessoas não estão preocupadas com você. Esse é o ponto. E a gente tem que trazer maturidade para isso. Nós temos que sair desse lugar de achar que o mundo está olhando para nós. Como aquela mulher achou que eu estava olhando para o nariz dela. É claro, porque eu estava olhando para ela, eu estava conversando com ela, como é que eu não... Gente, eu juro para vocês, eu via ela, mas eu vi o todo. Pode ver que quando você vê um quadro, você olha o todo. Aí quando vocês olharam direito, onde é que está que cor que é a calça do rapaz do quadro? Aí você, deixa eu ver de novo, eu não lembro. Por quê? Porque você viu todo, você não viu a calça do rapaz que estava no quadro. Essas pegadinhas tem muita internet. Eles colocam lá uma situação meia, né, de propósito, uma situação. Aí depois eles perguntam, o que estava atrás do rapaz? Aí a moça, atrás, tinha, quantas bolas tinha lá atrás do rapaz? Quantas bolas lá? Não sei. Por quê? Porque você vê o todo, você não vê a parte, tá? Então, assim, eu tô levando um pouco na esportiva pra ver como é real isso, tá? Então, a tua energia, aquilo que você vibra, chega primeiro. Então, você pode estar muito bem arrumada, mas se você não estiver bem com você, a sua energia te denuncia.
Entende? Então você pode estar com a melhor roupa, com o melhor sapato, com o melhor cabelo, sabe? E aquela pessoa que pegou o sapato que tinha no armário, botou o vestido que tinha do ano passado e saiu, e lavou o cabelo e jogou para trás e saiu, ela faz um sucesso gigante, porque a energia dela chega primeiro. A energia te denuncia. A energia te denuncia. Não dá para negar. Você pode tentar usar de todos os artifícios, mas a energia a gente não consegue negar, porque a frequência é vibração e ela tá ali, tá? Então, ao invés de a gente gastar essa energia toda, porque toda a energia é divina, julgando a gente mesmo, vamos entender que o mundo ele é perfeito. É perfeito. Só que quem vê de forma imperfeita é a mente. A mente que fica criando imagens. A mente cria essas imagens e começa a alimentar. E elas começam, sim, a se materializar do lado de fora. Então, entenda que cada um está, na verdade, focado na sua própria jornada, na sua própria caminhada. Então, gente, é isso que eu queria trazer. O mundo, ele não gira em torno de nós, tá? O mundo não gira em torno de nós. Então, as pessoas estão cuidando, sim, das suas vidas. E é bem fácil que, quando a gente entende isso, é libertador, né? É libertador. E quem vive muito isso, a gente sabe, quando nós estamos ali numa fase, eu já passei por isso, eu acredito que também vocês já devem ter passado, ali na fase da pré-adolescência, na adolescência, a gente vive muito isso. Às vezes a gente não tem aquele cabelo, né? Às vezes a gente não tem aquele corpo, ou, sabe? Aí de repente nasceu uma espinha bem no dia de aula, né? É sexta-feira e sobe uma espinha na ponta do nariz. Pô, não podia nascer no sábado, logo hoje que eu tenho aula, lá vou eu com essa espinha. E daí, na adolescência, a pessoa já tem, assim, uma certa dificuldade, porque ali ela está construindo, né, essa identidade e tal. Só que, como ela não tem essa consciência, ela sofre um pouco. Então é um pouco dolorido, né? É um pouco dolorido, vamos combinar que é dolorido. E daí, quando a gente tem essa consciência, aí a gente começa a soltar e a se libertar. Então, eu digo aqui, ó, fica essa reflexão, tá? O termômetro maior é o interno. Você não é esse corpo. Você está simplesmente nesse corpo, a sua divina alma, né? A sua consciência habita esse corpo. E quando a sua consciência, a sua alma chega na frente, não tem para ninguém. Pode ser a melhor roupa, sabe? Não tem. Você tendo consciência de que aquilo que você emana é muito maior do que as máscaras, as aparências, você consegue dissolver isso rapidinho. Pode ter certeza que é assim que funciona. Começa a prestar atenção no seu dia a dia, aquilo que você está cativando aqui na sua mente com relação a você. Faz agora uma análise. Tem alguma parte do seu corpo, ou da sua feição, algo que em você, que quando você sai na rua, você se preocupa tanto, e às vezes até em explicar, como a pessoa que saiu com o cabelo que não deu tempo de lavar, e ela precisou explicar, porque na cabeça dela as pessoas estão julgando ela porque o cabelo dela tá sujo, e o que vão pensar de mim, né? Porque nesse caso a pessoa tá preocupada com o que vão pensar dela. Não interessa o que os outros vão pensar de você, você pode estar com o seu cabelo sujo, é um problema seu. O dia que você tiver nem aí, não tô nem aí, não tô nem aí, aí você se libertou, tá? É isso, ó. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir isso, tá bom? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo no coração.